Jesus, amado mestre, querido amigo, nesta noite de luz, de paz e de confraternização espiritual, estamos de mentes e corações abertos para sermos receptivos a esta mensagem que neste exato momento será repassada. Que durante esta noite, o Centro Espírita Apolo e os seus frequentadores, encarnados e desencarnados, possam, de alguma maneira, entender a proposta do livro, a proposta da noite, e possam se enriquecer ainda mais de conhecimentos e de alguma forma se interessar ainda mais pelo estudo desta obra que é o alicerce doutrinário da doutrina espírita, que é a base profunda por onde cada um de nós devemos iniciar o estudo dessa doutrina consoladora e libertadora. Jesus, há muito tempo atrás, tentamos entender os seus ensinamentos e não conseguimos. Agora está sendo dada a chance de realmente bebermos da água mais profunda das suas lições, através da doutrina espírita. Se conosco, Jesus, ontem, hoje e para todo sempre, que assim seja. E nosso amigo está feliz da vida porque antes mesmo de iniciar a palestra já vendeu 3 livros, né? Não é isso? Que tem sinal de que a proposta foi bem aceita. São suas as palavras da noite. Boa noite a todos. Desculpe porque eu ando demais, então vou me locomover. E agradeço a Tiago esse convite para falar sobre um tema que não é um tema fácil. E principalmente aqueles que já adquiriram antecipadamente a obra. Eu tenho até pena. Mas a gente vai fazendo o que pode. Então esse é um trabalho que não é um trabalho comum, pelo menos para o nosso dia a dia dentro de uma casa espírita. Ele foge um pouco disso. Embora o Brasil tem vários grupos e por falta de uma relação mais próxima, a gente passa nos despercebidos. Mas existem 4 grupos muito interessantes que eles mergulham em pesquisas, que não é algo prazeroso, né? Para quem faz, mas é uma coisa muito cansativa. São 4 grupos, um se situa em Santos, mas eles se encontram a cada 4 meses, ou em São Paulo, na própria cidade, ou no Rio, ou em Curitiba, que é chamado Centro de Pesquisa e Documentação, desde a década de 80. Eles se reúnem para debater alguma obra, um pessoal mais ligado à USP, à Universidade Estadual de São Paulo, a Unicamp, alguns núcleos universitários. Então você encaminha a sua pesquisa, algum escrito, algo que se achou interessante, eles fazem análise e, quando possível, nós comparecemos e faz um debate. Então esse material também foi submetido a eles e, em seguida, a Liga dos Pesquisadores e Historiadores Espíritas, que se reúne uma vez por ano. Então submete um artigo, eles analisam. Se entender adequado, eles colocam no evento e nós vamos lá, apresentamos, também é submetida a pergunta. Então esse trabalho foi submetido a eles. Mas a primeira questão não tivemos nenhuma intenção de escrever nada. Essas coisas não acontecem como a gente prevê. Isso começa a acontecer porque tem 2 coisas que são altamente desconhecidas do movimento espírita: Kardec e o Livro dos Espíritos. Isso a gente fala em bom tom, porque já fazem alguns anos, algumas décadas, que nós mergulhamos na biografia de Kardec, lendo o Livro dos Espíritos, mas a gente não faz algo muito básico, é se perguntar. Então a essência nossa de espírita, ele está justamente nas perguntas. Tem um amigo meu que diz: tem que ser cabuloso. A pessoa que não é cabulosa dificilmente vai entender o porquê das coisas. Aí o que é que acontece? Vamos ficar repetindo o que a gente ouve e a gente diz.
Porque alguém que veio aqui na frente, ou alguém de projeção, que nós entendemos de projeção, falou, então falou, quem é que vai discordar? Então a primeira coisa que eu peço é discordem, pense diferente, porque há uma coisa que realmente é bem distribuída nesse mundo de Deus: todos nós somos inteligentes. Às vezes é passado para nós, não, mas o inteligente é aquele que lê muito, estuda muito, nada. É aquele que observa e se questiona. Muitas vezes a gente não tem um espaço mais adequado para que as nossas inquietações venham. Então a gente surge uma questão realmente complicada, que é aceitar tudo aquilo que é dito. E aí eu lanço aqui um desafio até para casa, né? Sempre tem essa questão das casas espíritas durante festas, né, como Carnaval, São João, Ano Novo, principalmente em cidades que são polos dessas festas, e fechar a instituição. Isso é uma dificuldade grande. Às vezes aproveitamos esses feriados para visitar a família, mas o desafio é manter a casa aberta, porque os espíritos e as nossas dores não pedem feriado. Então algumas casas já têm começado a resistir. Num estado como esse, que tem o carnaval como a sua base, a sua raiz, fazendo alguns seminários à noite, às vezes até pelo entorno fica difícil, então abre pelo dia, logo cedo pela manhã. Eu sei que Bezerros aqui é tomado o dia todo, mas quem sabe se um sábado, um domingo, uma segunda pode ser aberto pela manhã para fazer o quê? Para conversar, para fazer um estudo, fazer uma prece, uma oração. Isso é muito importante. Então esses dois desconhecidos, essa é a nossa conversa. Eu vou tentar passar alguns slides porque ela é um pouco extensa, mas tivemos a motivação, acesso às edições, que nós vamos comentar sobre ela, a grande questão sobre Kardec e o texto do Livro dos Espíritos. Então, o que é parte de Kardec nesse livro? Por que não é? Por que Kardec colocou o nome O Livro dos Espíritos? Então, são questões que nos chegam, embora a gente já ouviu falar muito sobre isso, mas sempre vem aquela pergunta: será verdade? É isso mesmo? Então a motivação do livro, na verdade, ele veio de um estudo comparativo que nós fizemos há, sei lá, uns 20, 30 anos atrás, que era pegar um princípio espírita e ver como ele estava, por exemplo, sobre Deus. Como é que Deus está no Livro dos Espíritos, na Gênesis, no Céu e Inferno, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí a gente coletava isso e verificava que tinha algumas questões um pouco diferentes. Como é interessante, porque a melhor definição sobre o que é o Espiritismo nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo. E sobre o que é mediunidade não é no Livro dos Médiuns. Então fica interessante, porque a gente começa a compreender a primeira pergunta que fazemos: quais são as obras de Allan Kardec? Essa é uma pergunta que a gente se faz. Nós sabemos quais são as suas obras. E quando a gente faz essa pergunta aí, porque eu pergunto muito também, né? Aí eu devolvo a pergunta a vocês, né? Quais são as obras de Allan Kardec? Não estou nem perguntando se a gente leu, mas sabemos quais são as obras dele. Alguém aqui sabe, decorado alguma coisa? Chuta aí para a gente ouvir. Uma, que mais? 2, 3, 4. Encerrou? Céu e Inferno, um abraço. Encerrou? O Espiritismo na sua expressão mais simples. Pronto, aí já pensou o modo. Prece espírita. Sequer nós sabemos a quantidade da obra de Kardec. Só para eu dar um modo, em 1862, Kardec fez 14 obras. A luz de candeeiro. Fora a revista Espírita. Os 12 fascículos da revista Espírita. Aí se pergunta, mas que obra tanto foi essa aí que ninguém sabe? Obras novas, relançamento, edições, novas edições, e os livros didáticos dele que ele continuava a fazer. Então a gente começa a entender que esse Kardec nós não conhecemos.
E é muito interessante quando a gente lê uma obra de Kardec, quando ele não estava na fase de espírita, quando ele era pedagogo, lançando seus livros didáticos, a sua gramática, os seus estudos sobre como melhorar a educação da época, vamos ver uma coerência, que algumas ideias e textos que nós vamos ver nos livros espíritas, ideias anteriores dele mesmo. Então, para a gente compreender Kardec, tem que ler os livros dele quando ele era educador, pedagogo, para a gente ver a maturidade dessa pessoa. Aí nós vamos começar a compreender os livros espíritas. Então isso é um desafio. Nós não conhecemos Allan Kardec. A gente ouviu dizer, tem algumas biografias muito interessantes, mas não entendemos bem como é esta pessoa. A formação cultural, como ele começou a escrever essas obras, aonde ele ia buscar estas informações, e com certeza, pela grandeza de pessoas que aqui foram colocadas, que vão fazer as palestras mês de abril, mês de maio, são pessoas realmente de alto gabarito, mas pouco conhecemos sobre Kardec. E sobre o livro dos Espíritos, aí é que a coisa complica mais ainda. A gente se surpreende com a dificuldade que temos. É normal, porque nós somos muito passivos, né? A gente senta, ouve, dá do bom tamanho. Mas quando começamos a fazer perguntas, vamos ver que várias delas não têm respostas. Então hoje eu vim para atrapalhar. Já passei ali no meio da coxinha, então para mim chegar meia-noite aqui é fácil de conversa. Não ia não, que eu sou conversador. Então comecei nesses estudos, comecei a fazer, quando ia fazer algumas palestras, como é que isso era na primeira edição do livro? Vou explicar isso. Como é na segunda edição do livro? Porque diz que Kardec mudou muito da primeira edição para a segunda. E isso importa para a gente? Vamos ver. E aí eu vi que alguma coisa mudava. Puxa vida, por que na primeira edição era assim, na segunda mudou? Esse livro não foram revisados pelos espíritos superiores? Por que mudou tanto a resposta neste item? A primeira edição em 1857, a segunda 1860, são 3 anos. Durante 3 anos aquilo era verdade. Passada no crivo dos espíritos superiores, ele mudou. Era assim, virou não. Era não, virou sim. A gente fica meio curioso, né? E com medo. Poxa vida, é erro? O que é isto? E aí o Wilson Garcia sempre me estimulando a escrever alguma coisa. Eu escrevi alguma coisa e mostrava a ele, disse, nada, isso aqui é muito ruim, você escreve péssimo. E aí foi. E aí fui fazendo comparação, fui buscando essas edições, então passei uns 10 anos pegando coisa por aí. E aí quando eu fui me estabelecer mais na Casa dos Humildes, lá a gente começa a fazer os estudos básicos mesmo, então eu fui fazer parte do estudo do curso básico. E a gente, do outro lado, a gente vai começando a ver, poxa vida, e começamos a fazer perguntas. Como diz, eu sou cabuloso, vou perguntando. E o Bruno pediu para eu escrever um artigo sobre o blog. Eu fui escrever sobre o Livro dos Espíritos, só que também a escrever, quando deu 50 folhas, eu disse, Bruno, acabou, não tem mais artigo para blog, que não cabe, agora isso virou um artigo muito desarrumado. E depois do artigo virou livro. Só para a gente entender o trabalho de Kardec só com o Livro dos Espíritos. Por que eu estou frisando o trabalho de Kardec? Porque nós não valorizamos o trabalho dele. Só do Livro dos Espíritos foram 16 edições que ele fez. E a gente ainda não lê esse livro com o devido cuidado. Não lemos as obras de Kardec. Então, como é que nós vamos poder conhecer esta pessoa? Conhecer o Espiritismo de ouvir dizer, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque quando as nossas inquietações, as nossas dificuldades e as dores da vida nos chegarem, a gente fica sem rumo. Aí fica perguntando a um ao outro o que é que vai ser feito para resolver a situação. Mas se nós compreendemos melhor, a gente vai saber o sentido da vida. Tem presente melhor da espiritualidade. Primeira coisa que a gente descobre, não tem nenhuma novidade no Espiritismo.
Eu não sei porque cargas d'água a gente diz que o Espiritismo é uma revelação. Não tem um princípio espírita que não seja conhecido. Deus. Quantas religiões tratam Deus? Ah, mas no Espiritismo trata diferente. Ele trata Deus como a causa primária de tudo. Existe religiões que também pensam assim. Mas a nossa prática em relação a Deus não é essa. É o velhinho continuar lá em cima. Então, eu tive a oportunidade, isso é um rico material que eu tenho, que em algum momento eu vou ter que escrever sobre isso. Então, tive a oportunidade de viajar o mundo em vários locais e observar a relação do discípulo com a sua religião, e não foram poucas. Como nós somos parecidos, pouca coisa muda na essência e não na aparência. Então, Deus conhecido. Reencarnação, o mundo é reencarnacionista. É porque a gente só pensa no mundo, a gente só chega até a Europa, mas a gente não vê a Ásia, com 2/3 da população humana. Reencarnacionista. Tirando um pouco a China, que tem um pensamento mais materialista, mas todos são reencarnacionistas. Não é novidade para ele. Evolução não é novidade. Quais são as novidades? Relação mediúnica, essa menos ainda. E aí, e o que é o Espiritismo? Então, de tanto ouvir as coisas, a gente passa a não fazer reflexão. Como eu disse, eu vim inquietar. São as minhas inquietações que eu trago aqui. Uma delas é revelar o quê? Tem algo. Mas, se depender, se Deus dependesse dos Espíritos, para ajustar esses princípios para o mundo, está perdido, coitado. Que a gente usa o Espiritismo só para a gente, guarda só para si, e a gente não o distribui. E de que forma nós podemos distribuir o Espiritismo? Transformando as pessoas em espírita? Não. Fazendo com que as pessoas sofram muito com a nossa presença. E essa é a essência do Espiritismo, nosso relacionamento. Essa é a base. E mais, veja lá quantas coisas. Primeira edição, 1857, 4 só em 1860. Então, há uma coisa no movimento que a gente diz: a segunda edição é esta que eu estou aqui na mão. Não é. Não é. Veja que só em um ano fez 4. Mais 2, 3, 2. Só em 1868 ele não publicou, porque estava muito envolvido com o livro A Gênese. Em 69 apareceram 2. Aí vamos ver. Eu ainda avancei a pesquisa em mais uma, que é a 19ª, para fazer um comparativo. São edições originais da época de Kardec. Eu me baseei em trabalhos anteriores, então nada, aqui também não tem nada criação minha, nenhuma coisa, nenhuma novidade. O problema é esse, que essas coisas já foram vistas, descobertas 10 anos atrás, discutidas, mas não chega na gente. Não chega. Agora, se tiver uma página mediúnica, essa chega rapidinho. Mas o trabalho de décadas de uma pessoa não chega. Porque a gente só valoriza quando a gente desencarna. Então, qual o melhor processo de valorização da vida é desencarnar todo mundo. Todo mundo vira santo e o que falar está dito. Não pode ser assim. Não é uma visão espírita da vida. A tradução de Silvio Chibeno, que desde a década de 80 escreve por reformador sobre a história do Espiritismo. Pouca gente conhece. Eu não conhecia. As traduções novas da FEB e esse trabalho de Gustavo Daré, que de lá é tudo. Eu só fui saber quando eu fui apresentar meu trabalho. O cara disse: olha, você não leu o trabalho de Daré, porque ele fez muito melhor do que você fez. E fez mesmo. Muito, muito interessante. Então eu trabalhei com 3 edições da primeira, 3 livros da primeira edição. Essas demais, eu peguei Herculano, Guilhom e Evandro, em português, e em francês essas 2 do Conselho Espírita Internacional. Eu vou apressar, mas o que eu quero falar é o seguinte: o que é senso comum é aquilo que a gente se repete de um para o outro. Dos palestrantes que vêm, do que sai em jornal, do que sai em entrevista, dos eventos espíritas, transforma-se em senso comum. Ou seja, é tido como certo e ninguém discute se é ou não.
Isso é muito interessante. E existe uma frase que todo mundo diz que Emmanuel disse: a maior caridade que podemos fazer com toda a doutrina espírita é divulgá-la. Não tem isso. Tem no livro Estudo e Vida, uma obra a 4 mãos, de Emmanuel e André Luiz, através de Chico e Valdo Vieira. Aí tem um texto falando sobre as dores das pessoas que vão em busca do Espiritismo, e uma forma de caridade que temos que fazer é proporcioná-las à doutrina, como é, né? Mas essas coisas vão repetindo, colocam entre aspas que são palavras de Emmanuel. Alguém resumiu dessa forma em alguma palestra, pronto, transformou-se em verdade. Uma coisa, em busca disso que a gente vai ver as coisas interessantes. Então, o que é senso comum? Olha, a segunda edição do Livro dos Espíritos é este que tem aqui, que a gente vê, que a gente lê. É a segunda edição, é assim que a gente diz. E que a 16ª foi a última, quando ele encarnado, por conta de um discurso de Camille Flammarion nos funerais de Kardec, disse que estava já na 16ª, e na Revista Espírita também falava que estava na 16ª. Pronto, isso é o senso comum. Aí vem a pergunta: foi? E para responder isso, gasta alguns anos da vida para responder. O que é que verificamos? Que a 12ª edição é o texto definitivo, de 64. Kardec, da 12ª até a 16ª, não mudou mais nada. Uma vírgula sequer. E que a 10ª, aí já foi um trabalho nosso, que a 17ª edição ele já deixou pronto, porque não muda nada da 16ª edição. Porque a partir daí sim, já foi outra sociedade que imprimiu e não a sociedade parisiense. Porque quando Kardec desencarnou, toda a sua obra e direitos autorais foi para sua esposa, a viúva Amélie Goudet. E ela criou uma sociedade mercantil, ou seja, uma sociedade com propósito de lucro, e pegava todo o lucro e doava à sociedade parisiense. Então aí mudou o modo editor e tudo. Tem outro senso comum. Olha, isso é interessante. Kardec pergunta aos espíritos superiores, os espíritos superiores respondem e Kardec comenta. É assim que a gente ouve dizer da estrutura do Livro dos Espíritos. Aí vem a pergunta: é isso mesmo? Esse é o cabuloso, que a pessoa fala: rapaz, como é que você pode estar duvidando disso? Fulano esteve aqui e disse, Ciclano esteve aqui e disse, pessoas altamente estudiosas esteve aqui e disse, mas o cabuloso diz: e é mesmo? Será que é assim? O que é que constatamos? Olha, a segunda edição e nas demais, vários destes comentários ditos de Kardec, ele colocou em forma de pergunta, de respostas e de comentários. Aí a gente, poxa vida, como é que é isso? Kardec, da primeira edição, tinha texto que era comentário dele, virou resposta dos espíritos, entre aspas. Aí foi quando eu abandonei a pesquisa. Eu disse: não, esse negócio aqui, estou me complicando todo. Porque aí eu vou discutir ética, vou discutir a questão científica, a questão textual, porque tem aquilo que é colocado em nome de outra pessoa, você coloca entre aspas. Aquilo que é seu, você coloca entre aspas. Por que Kardec fez essa rearrumação? Olha, tudo isso foi descoberto, se sabia, com certeza na época de Kardec alguém fez essa comparação. Em 2009 foi publicado um trabalho científico por um grupo de universidade que comparou palavra por palavra da primeira edição com a segunda, de forma bem técnica. A minha foi, no início, bem improvisada. Então nós vimos o quê? Que textos da primeira edição, dito como comentários de Kardec, foi convertido em pergunta dele. 66 foram transformados em respostas textuais dos espíritos, entre aspas. 121 foi como comentário dele na segunda edição, e 200 ele jogou fora. Não aproveitou. Porque há um senso comum que a gente vê que a primeira edição tem 501 perguntas, a segunda 1019. É como se Kardec pegasse as 501 e acrescentasse as demais. Aí vem a pergunta do cabuloso: é isso mesmo? Foi assim? Vamos ver. Não é. Não é.
Por isso que a gente não conhece o Livro dos Espíritos. Por isso que a gente não conhece Kardec. Eu disse isso agora com um espírito muito antigo, eu ficou nervoso. Perdeu até o almoço. Conhece não. A gente não conhece. Já tinha sido ouvido a falar a respeito em alguns estudos que, na verdade, foram grandes comentários que foram sendo destrinchados em perguntas e respostas. Então ele criou novas perguntas. Ah, será? Vamos ver aqui. Alguém vai assistir novela hoje? Não, né? Porque eu vou estourar o tempo. Mas acho que seu microfone vai escanear. Ah, vai agarrar. Perguntas. Aqui Kardec o texto. Pode-se considerar estes textos que nós chamamos de comentários na primeira edição como respostas dadas pelos Espíritos, redigida por Kardec em estilo mais fluente? E a gente tem que começar a ver as hipóteses. Resposta. Kardec afirmou isto. Ele disse que os textos que ele colocou após a resposta, isso na primeira edição, após as respostas, constituem um desenvolvimento do assunto, também veio dos Espíritos superiores, quanto ao fundo, ou seja, quanto àquele princípio, mas não na redação. A redação foi dele. Mas aqui Kardec diz: esses textos não são meus no conteúdo, é só na forma de escrever. Resolvida a primeira edição. Agora vamos dizer, será? Aí a gente tem que ir lá. Aí a gente seleciona tudo que Kardec falou sobre a participação dele nos textos, nas obras. Aí tem que ler as 5 obras que foram faladas aqui, tem que ler a Revista Espírita. Eu não sei porque a gente abandona a Revista Espírita. Não se compreende a codificação sem ler a Revista Espírita. Não se compreende Kardec sem ler a Revista Espírita. E a FEB só veio fazer a tradução da Revista Espírita há 4, 5 anos atrás. A gente se pergunta, poxa vida, senão tem que pegar a tradução da LAC e por aí fora. Na primeira edição ele bota uma nota de rodapé na pergunta 277, não precisa ler, eu já separei. Ele diz o seguinte: olha, as respostas textuais dadas pelos Espíritos seguem imediatamente as perguntas e são postas entre aspas. Aqui é Kardec dizendo. O que vem após a resposta constitui um desenvolvimento do assunto, vindo também dos Espíritos quanto ao fundo, mas não na forma. Ou seja, é resposta dos Espíritos, só que ele escreveu de forma diferente. Sempre revisto por eles. São ideias que eles emitiram espaçamento em outras épocas. Então a primeira edição, quem tiver curiosidade de ler, ela tem dupla coluna. Uma coluna é de perguntas e respostas, como a gente é acostumado. Eu não chamo nem mais de segunda edição das outras edições. E a outra coluna é uma forma descritiva daquele item. Ele diz que uma tem o mérito de a gente perceber uma entrevista espírita, que ele chama, e a outra é mais fácil de ler de forma corrida. Agora vamos ver na segunda edição o que foi que ele fez. Ele fez uma nota de rodapé, apressado. Ele fez na primeira pergunta sobre lá o que é Deus. Ele diz o seguinte: olha, o texto colocado entre aspas, seguido as perguntas, é a própria resposta que os Espíritos deram, batendo aqui. Distinguiu-se com letra menor as notas e explicações aditadas pelo autor, por ele, sempre que havia possibilidade de confundir com o texto da resposta. Essa colocação de que o texto da primeira edição são dos Espíritos escritos de forma corrida, cabe bem. Mas na segunda edição aí danou-se. Por quê? Se ele pegou o texto daqui e colocou como pergunta dele, danou-se. Porque não era um texto dos Espíritos. Se ele pegou esses textos e colocou como comentário dele, danou-se. Porque não era dos Espíritos, colocou como comentário. E quando ele coloca esses textos dentro da resposta, tudo bem, pode ser dos Espíritos. Como vamos responder isso? Não tem resposta. Porque para isso precisaríamos pegar o quê? As anotações de Kardec. As perguntas e respostas dos Espíritos para ver realmente o que era e o que não era. Quando Kardec desencarnou, e quando Amélie Nodet desencarnou, quem ficou foram com os parentes de Amélie Nodet, que queimou muita coisa. Embora com bom acervo agora do Brasil, por Canuto de Abreu,
e está sendo digitalizado e traduzido por um grupo da Fundação Espírita André Luiz. Que mais? Então, o que é que isso aconteceu? A gente tem que ir nos estudiosos. Evandro Nolete, que é da FEB, que fez a tradução da primeira e da segunda edição, ele disse o seguinte: olha, a dificuldade está porque nós tomamos esses textos como comentários exclusivos de Kardec. É porque a gente disse, alguém começou a dizer e foi. Segundo, o estudo de Daré Ferreira, como ele disse, foi um estudo muito bom. Eles concluíram que na segunda edição o objetivo de Kardec era pedagógico, era facilitar o conhecimento. Então o que é que ele fez? Ele abriu mão de colocar aquilo entre aspas que era dos Espíritos, ele rearrumou o livro dos Espíritos da primeira e segunda edição. E Kardec avisou isso: olha, esse livro é uma nova obra. E a gente imagina que não, só porque acrescentou perguntas. Não foi. É uma nova obra. Ele mexeu muito. E melhorou bastante. O bom é isso. Então ele não deu prioridade à fidelidade ao conteúdo, mas ele trabalhou a facilitar o aprendizado dos princípios. Chibene, Hermínio, Abreu e Ivan Tui deduzem que Kardec, como coautor dos textos da codificação, com algo muito amplo, principalmente quando a gente pega o livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o texto de Kardec, dissertando maravilhosamente sobre os princípios espíritas. O que é que podemos dizer então? Que a participação de Kardec na elaboração da sua obra da codificação foi muito abrangente. E a gente tem que sair dessa. Kardec pergunta, os espíritos respondem, Kardec comenta. Sai dessa. Ali é uma obra escrita por Kardec, revisada pelos espíritos, que não está nem aí com essa questão de formalidade. Isso é uma invenção nossa, para fazer com que a gente se distancie mais das coisas. Então a gente se apega a palavra, se apega o texto. Não, está aqui escrito, foi Kardec que disse. Os espíritos superiores, em algumas respostas, dizem: não tem nada a ver com a forma, você entenda com as palavras. O que interessa é o conteúdo. Isso é que é importante. Isso é que é revisado. A forma como é feito não tem nenhuma importância. Só que a gente se apega à forma. Por quê? Porque a gente não discute o conteúdo. O conteúdo a gente aceita do jeito que vem. Pronto, agora já podemos começar a conversa, a palestra. E como foi feito esse trabalho? Esse trabalho foi feito puxadinho de casa. Você faz aqui, vai fazendo puxadinho, tudo fica tudo muito mal arrumado. Você quer dar uma arrumação. E foi quando eu mandei esses textos, tanto para a Jéssica West, tanto para o Wilson Garcia. O Wilson disse: olha, eu não vou dizer que presta ou que não presta, porque eu teria que refazer sua pesquisa. Se você levou quase 12 anos, não vou fazer isso. Mas submeta a grupos de estudos. Eu disse: rapaz, esse negócio está mal arrumado. Não, submeta. E realmente, eu fiz um resumo de 15 folhas, recebi crítica em 7 folhas. Você imagina quanta coisa. Justamente aquilo, eu afirmava uma questão e disse: por que você afirmou isso? Aí eu ficava tentando me lembrar. Em que livro, nada. Você tem que ir às fontes e verificar como é que é lá. Um trabalho de historiador. Então o livro é não algo que saiu escrito por mim, mas com muita crítica daqueles que foram debater o assunto. Tive que reescrever esse livro. Era um artigo. Para isso você tem que ter uma metodologia. Então o maior problema nosso do movimento espírita abandonou o método de Kardec. Aí sim é um trabalho original de Kardec, porque ele criou um método para lidar com os espíritos, porque ele descobriu uma coisa: os espíritos são as pessoas que desencarnaram. Se são pessoas que desencarnaram, não são suprassumos, são pessoas. Então tem que usar um método para lidar com essas pessoas, através de médiuns que ainda tem essa dificuldade. Ele criou esse método e nós não seguimos. Saiu uma dissertação de mestrado da Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem um núcleo de pesquisa chamado Saúde e Espiritualidade, que é uma referência mundial. Hoje no encontro deles estão 3.000 pessoas assistindo, são pesquisadores do mundo todo que lá estão, muito indiano, muito pessoal da Inglaterra.
E agora estou fazendo a pesquisa sobre caso sugestivo de reencarnação, replicando a pesquisa que Ian Stevenson, da Universidade de Princeton, lançou há décadas e décadas atrás. Trabalho científico, dentro de universidade. Então, tem que ter um método. Aí, quando eu vi o livro não tinha método nenhum. Por conta das críticas, eu tive que criar método. Primeira coisa, eu olhei o destino, todos os textos da primeira edição, como foram na segunda, com aditivos ou não. Peguei tudo que foi de nota de rodapé, aviso, considerei tudo. E fiz uma simplificação. Toda pergunta ou resposta, ou textos que tivessem uma ideia, eu aproveitei dizendo, Kardec aproveitou. Há trabalhos como o outro anterior, muito mais rico, porque cada palavra ele verificou se alterou ou não sentido. Um senso comum, a segunda edição tem o dobro das questões da primeira. Será? Perguntas: quantas questões realmente ele aproveitou? Quantas questões ele retirou? Ele jogou fora alguma coisa? E se jogou fora, era coisa importante ou não? Quantas ele aproveitou em outras obras? Ele jogou fora mesmo ou aproveitou nos outros livros? Quantas novas questões realmente ele introduziu? Aí tem que ir uma a uma, não tem jeito. O que é que constatamos? Se a gente soma as perguntas com aquelas subperguntas, pega a primeira edição, tem 501 perguntas, e quantas subperguntas? Você chega em 916. Compara agora com a segunda edição, somando pergunta com sub-índice, vai para 1216, 18 e 16. Então, na verdade, em quantitativo, Kardec só aumentou 32 questões. Porque, principalmente em leis morais, ele aproveitou quase tudo e que era subpergunta na primeira edição e transformava só a numeração em pergunta. Só fazia numerado. Ele aproveitou 683 questões, ou seja, 74% da primeira edição ele aproveitou, 26 não. Ele excluiu 235 perguntas, só que foram para o livro dos médios 76, e ele jogou fora o resto. Novas questões, realmente, veja que coisa interessante, metade da segunda edição são questões novas. Mas a gente não está falando sobre 1019, a gente está falando sobre 1216. E ele manteve uma proporcionalidade no livro, isso é interessante. Se a gente pega o primeiro livro da primeira edição, compara com o primeiro e o segundo da nova edição, dá lá 62% das quantidades de questões. Ele manteve, por isso que ele tirou um capítulo inteiro da primeira edição, não foi para a segunda. Que mais? Aqui já um resumo. O livro da primeira edição tem 3 livros, por isso que eu chamo os livros dos Espíritos. Tem o livro do Espírito, 4 livros na segunda edição, 3 na primeira. E as diversas edições, são vários livros. Ele aumentou um capítulo, aliás, 5 capítulos, um livro. Perguntas, foram 518 que ele numerou. Mas se eu somo com os subitens, ele aumentou 298, aproveitou 74, 683, porque muitas perguntas na primeira edição, ele juntava 3 da primeira, ou uma da primeira ele abria mais. Realmente, em 3 anos, Kardec deu uma rearrumada no livro, e o livro ficou bem melhor, ficou bem arrumado. Que mais? Novas a gente já viu, foi quase metade. Das novas questões, ele caprichou aonde? Vida espiritual e a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Kardec ele tinha a intenção de lançar em 1860 o livro dos médiuns junto com o livro dos espíritos, porque em filosofia você tem a teoria e a prática, chamada praxe, e ele queria fazer isso, não deu. Ele só publicou o livro dos médiuns no ano seguinte. Então ele publica o livro dos espíritos sem um livro. Mas você não disse que o livro na segunda edição tinha 4? Na verdade eram 5. Aonde é que a gente descobre? Que vamos fazer esse trabalho com o que é o Espiritismo, porque eu não sei por que a gente tira da nossa livraria. Esse é o primeiro livro para que a gente tenha que ler. O que é o Espiritismo é a obra mais fundamental para quem está entrando. Porque no primeiro capítulo do livro, o livro tem 3 capítulos. No primeiro ele trata o diálogo com 3 pessoas, um cético, um crítico e um religioso, o pensamento filosófico, científico e religioso do Espiritismo. No segundo capítulo ele faz um resumo do livro dos médiuns, e o terceiro ele faz 84 perguntas no estilo do livro dos Espíritos.
E na primeira edição ele publica no final o índice da segunda edição que viria a ser publicado do Livro dos Espíritos, com 5 livros. Era um livro chamado Manifestação dos Espíritos. Aí quando ele publica em 60, ele tira o que é o Espiritismo é de 59. Ele tira porque jogou tudo no Livro dos Médiuns. É interessante, o Kardec, ele anda, alguma coisa ele foi fazendo, se refazendo. E as questões retiradas? Quais foram os capítulos que mais foram atingidos? Que fim foram feitos com essas edições, essas perguntas suprimidas? Que impacto essas questões que foram descartadas trouxe para o entendimento dos princípios espíritas? O que é que constatamos? Os capítulos que mais sofreram foi justamente aquele relativo à questão mediúnica e do plano espiritual, porque ele jogou no Livro dos Médiuns. E aqui a gente constata provavelmente a manifestação, o mundo espiritual, a intervenção, o relacionamento. Aqui as questões excluídas, ele tirou o capítulo inteiro, manifestação dos espíritos, só aproveitou 72 questões dessas. Então, das 235 questões excluídas, 99 tiveram seus conteúdos absorvidos ou substituídas por outras questões, e você tem que olhar questão por questão, comparar, ou ele relocou para o Livro dos Médiuns. Agora 136 ele realmente jogou fora. E a gente pergunta, o que jogou fora tinha relevância? 60% dessas eram de baixa relevância, mas 40 eram relevantes. E o grau de relevância, ele foi substituídas por outras. Só por curiosidade, aqui temos substituídas as perguntas. Eu fiz um método, você tem que ter um método de 1 a 4 de importância. Vamos ver que das excluídas, olha, 136 excluídas, 45 eram relevantes para entendimento, a maior parte não era. Relocada para o Livro dos Médiuns, aqui relevante 32, e substituída por outras perguntas, aí nós temos 16. O destino das excluídas, aqui a gente já disse que excluído mesmo foram essas e relocado para o Livro dos Médiuns. Diversas outras constatações, quer dizer, Kardec inovou na segunda edição porque ele fez vários ensaios. Que é ensaio? Dissertar sobre um assunto. A gente sabe que Kardec colocou que reencarnação foi o último princípio que ele aceitou. Veja que coisa interessante. Nós aceitamos tudo que vem do plano espiritual. E não usamos um método de Kardec para saber se aquilo é verdadeiro ou não, só porque vem com um nome importante. Kardec tinha um médium, Kardec ele tinha, pela revista espírita, a gente vê ele usando o método, e quando ele tinha dúvida, consultava o xerife, que era São Luís. São Luís, como é que é essa história aqui? Esse espírito está dizendo isso, aquele outro, como é que é? São Luís explicava. Então, é muito interessante o trabalho de Kardec, para que ele incorpore algo realmente importante dentro desses livros. Ele testava, e quando ele não tinha confiança suficiente no que vinha do plano espiritual, porque ele notava que um espírito dizia uma coisa, o outro dizia um pouco diferente, ele não colocava, ele aguardava, chamava São Luís, debatia. Veja que pessoa, como nós espíritos nos afastamos deste método, porque para chegar no doutrinador e no médium experiente e dizer, vou perguntar se isso aí está adequado, pronto, fechou o centro. Está pensando o quê? Que eu estou mentindo? Você não, o espírito. Não, mas é meu guia, e daí é Deus? Porque nós vamos ver perguntas sendo mudadas, ainda bem que foram mudadas. Vamos ver aqui. E por 3 anos foi verdade dos espíritos superiores. Isso a gente chama a atenção. Kardec não parava de questionar. E a gente para na primeira pergunta. Nos afastamos muito. Ele fez erratas. Engraçado, ele fez 10 itens dizendo, isso aqui não é isso não, é aquilo outro, e depois disso fez tudinho. Então na 12ª, só o item das 10 que entrou, o resto ele descartou. É um negócio interessante. Só 12 modificações realmente do texto, da 2ª até a 16ª. Uma pesquisa da União Belga fez isso, e eles identificaram 10. Eu avancei, identifiquei mais 2. Sem muita relevância. Aqui é um software que eu adquiri. Aqui
é a primeira versão do Livro dos Espíritos, aliás, uma edição do Livro dos Espíritos, aqui é outra. Aí o próprio sistema identifica que houve uma mudança nessa aqui, ó. Aqui uma palavra a mais, que estava na primeira, sumiu na segunda. Só que isso é um sistema de leitura óptica, então qualquer risco sujo ele identifica com uma diferença. Então, numa comparação dessa, tem 3.000 diferenças para que a gente possa olhar. E eu fiz isso em mais 16. Leva tempo. Senso comum. As perguntas da primeira edição foram aproveitadas na segunda com a mesma redação. Não. As respostas não sofreram alteração na segunda edição. Não. Ampliou-se os comentários de Kardec. Aí a coisa aqui foi tudo arrumado. O que é que a gente constatou? Kardec às vezes consolidava numa única questão 3 da primeira edição. Ainda complementava com parte daqueles textos que a gente disse que é comentário dele. Ele rearrumou tudo. Ele estava solto e melhorou muito. Tinha uma pergunta repetida na primeira edição. Ele mudou 4 conteúdos, que era sim, virou não, a gente vai ver, pelo menos 2. Perguntas incluídas em resposta 3, textos convertidos em pergunta, que a gente chama isso de comentário, 2, texto convertido em resposta 66 e texto convertido em comentário dele 121. Olha um exemplo aqui de uma pergunta repetida. De onde tira o espírito o seu envoltório? Do fluido universal de cada globo. De onde o espírito tira o seu perispírito? Do fluido de cada globo. Embora Jacó, quando publicou o livro dele, o Passe, ele disse que tem uma diferença de fluido universal para fluido. Não dá para ver muito não. Porque o que Kardec fez? Juntou tudo em uma só. De onde tira o espírito o seu envoltório? Aí já botou sangue imaterial. Do fluido universal de cada globo. Repetiu. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Aí pegou aqui uma pergunta, transformou em resposta dos espíritos. Passando de um mundo ao outro, o espírito muda de envoltório. Como mudar de roupa. Não ficou melhor? Ficou. Mas ele pegou o quê? Pergunta que seria dele, transformou em resposta textuais dos espíritos. Ele rearrumou. Facilitou o entendimento. Que mais? Conteúdo modificado. Em que época a alma se une ao corpo? No nascimento. Veja que problema estaria hoje com a questão do aborto. O pessoal diz, não, só tem vida quando nasce. Enquanto não nasce, não tem vida, pode abortar. Isso foi verdade durante 3 anos. Demais, ó, o corpo pode existir sem alma? Sim, entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, a alma ainda não está nele. Pronto. Isso era a primeira edição. Agora veja na segunda. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se complementa no momento do nascimento. Como é que Kardec chegou a isso? Você tem que ir para a revista espírita. Isso é um ponto fundamental do princípio espírita, da vida, do nascimento, da encarnação. Aí lá Kardec começa o quê? A se corresponder. Aí viu que não era assim. Alguns espíritos dizem, não é assim não. É um processo. Não é no nascimento que o espírito se acopla ao corpo. É desde a concepção. E a gente já sabe por André Luiz que é até antes. Não é bonito isso? A gente vê como a gente está atrasado em relação a Kardec. Que mais? O corpo pode existir sem a alma? Sim, entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, não é complicação. A alma ainda não está nele. Não há união entre a alma e o corpo. Isso era uma batata na mão dos que defendem o aborto. Olha como ficou na segunda. Ainda não há união definitiva entre a alma. Ainda não há definitivo, mas está em processo. Ficou muito melhor. E aí a gente pode brincar aqui, ó. A separação da alma do desencarne do corpo se opera instantaneamente? Sim. A alma escapa com uma frágil pomba perseguida por um abutre. Vê o que é que ele diz? Não. A alma não se desprende gradualmente. Aliás, a alma se desprende gradualmente e não se escapa como um pássaro cativo. Disse. Embora a separação da alma e do corpo se dê instantaneamente, se na primeira o espírito tem imediato percepção clara e nítida na sua situação, não. O espírito precisa de um tempo para reconhecer-se, até que ele se ache completamente desprendido. Isso está ótimo, essa resposta, mas se contradiz com esta. Deixando o corpo, a alma tem imediatamente consciência de si mesma, a consciência imediata. Se contradiz. Na primeira edição
Veja como Kardec arrumou. Deixando o corpo, a mesma pergunta, a alma tem imediatamente consciência de si? Consciência imediata não é bem o termo. Ela fica algum tempo em estado de perturbação. Casou direitinho, ó. Arrumou essa história aqui que estava mal arrumada. Porque se pegasse um cabuloso, ia dizer, vem cá, Kardec, que espírito superior é esse? Que negócio é esse negócio aqui? Vai contraditório. Ah, por causa aqui, ia não sair disso. Mas Kardec, olha, ajustou. Aí aqui só para a gente ver, que o nosso tempo já está estourando, perguntas que foram incluídas em resposta. Pode dizer, não, está aqui, ó. Igualzinho, ó. Olha, igualzinho, olha, igualzinho. Não era pergunta de Kardec, porque virou a resposta dos espíritos. Porque Kardec ele quer o quê? Ajustar o conteúdo. E os espíritos superiores disseram, tá bom, vai em frente. O que você fizer, não mudando o conteúdo, a forma que você arrumar, você faça do seu jeito. Deixa aqui liberdade. Por quê? Porque sabia que estava lidando com uma pessoa conscienciosa. Primeiro, que ele não cairia em erro por colocar qualquer coisa. Mesmo assim, você vê que na primeira edição, para hoje ia dar muita confusão, muita discussão. São muitas questões assim? Não, só foram 4. Nascimento, consciência da alma depois do desencarne, processo de encarnação, mas tem uma fundamental, que ainda precisamos estudar, que é a evolução do espírito. E fica para lá e para cá com relação à teoria, quando é que a questão dos animais, dos espíritos animais e dos espíritos na fase animal. Textos convertidos em perguntas. Isso aqui era texto na primeira edição, não chamo de comentário, porque mesmo Kardec disse que isso não era comentário dele, ele transforma em pergunta. Aqui também, ipsiliter. Textos convertidos em respostas. Aqui é um texto, vira a resposta dos espíritos. 1, 2. Também, vou passando. Também, tem aí 66, né? Então não precisa. Aí o que é que eu fiz? Qual foi o nível de conversão? Ele fez pouca coisa. Quais são os capítulos que mais ele fez essas conversões? Olha, Leis Morais. Leis Morais ele não mudou muito. Ele pegou o seguinte, o que era pergunta e subitem, pegou subir e transformou em perguntas. Ele fez numeração. E o que era texto ele juntou muito e transformou em resposta dos espíritos. É um texto, uma parte que ele mexeu um pouco. E a gente vai ver que Leis Morais ele fez 25 conversões de textos praticamente ipsilíteres, ou seja, da forma que estava escrito ele só fez copiar e colar. E aqui, para quem tiver curiosidade, as 66, resumo. Esses números demonstram que Kardec elaborou realmente na nova edição, renovou 50% das questões, correto, aproveitou 74%, não foi 100%, deu nova afeição a temas muito sensíveis, reencarnação, 3 capítulos sobre reencarnação, e mais um capítulo inteiro de ensaio teórico dele, em 3 anos, como ele evoluiu. Você vê a capacidade de trabalho. Os 3 reinos é quando ele começa a abordar um tema complicado, que é a evolução do espírito, por conta do livro, que é o livro mais importante da humanidade, que mais trouxe impacto para a humanidade, chamado A Evolução das Espécies de Darwin. Foi dentre os 20 livros que mais impactou a humanidade, ele foi o primeiro. Então estava a maior discussão, né? O homem vem de macaco, não vem aquela confusão toda. Kardec, nos 3 reinos, começa a abordar essa questão. Sim, é a questão do equilíbrio, né? Dos quantitativos. O livro 1 e 2, na segunda edição, tem 62%, conforme o livro 1 da primeira edição. Então a gente conclui que Kardec usou da sua experiência como pedagogo, olha o tempo dele como pedagogo, e de autor de obras didáticas para o quê? Para conceber religião dos espíritos. A gente é que se apega à formalidade. Não se limitou a compilar os escritos dos espíritos, ele ajustou, arrumou, né? Ele foi um pesquisador que observou o fenômeno, testou hipóteses, e a gente só vê isso na revista espírita, você não vai ver isso no livro, que a gente diz da qualificação. E quando necessário, ele fez ajuste de tal monta que ele considera a segunda edição uma nova obra.
Então, o que é que chama a atenção em Kardec? Ele disse o seguinte: isso foi a obra da minha vida. Eu dei todo o meu tempo, sacrifiquei meu repouso, como a gente é acomodado, né? A saúde, ele desencarnou trabalhando. Porque o cara que publica 14 livros no ano não vai ficar bem, né? Que mais? Porque o futuro estava escrito de antes. Então é por isso que nós temos que aprender a entender Kardec. Porque nós vamos ser muito menos dogmáticos. Defendendo a ferro e fogo que o Espiritismo é a terceira revelação. É o time de futebol que ganha das outras religiões. Quantas vezes, e eu falo de mim mesmo, veio a público para dizer: não, o Espiritismo nesse negócio aqui de macumba, de candomblé, não sei o quê, se colocando acima das outras pessoas, quando os princípios espíritas dizem: não, vai do lado. Quem me colocou acima dos demais? Não, porque aqui não tem essas coisas. E tem o quê? Formalidades. Aquela é a expressão daquela forma de se relacionar com o divino e com o espiritual. Nós temos outra expressão. Aí a gente não, porque a nossa é mais civilizada. Agora, se nós nos entendemos mais civilizados, por que a gente se comporta tão complicado um com o outro? Basta pisar no nosso calo e a nossa paz e santidade vai embora e o pau canta. Por isso que a gente defende não armamento, principalmente na casa espírita, que em vez em quando a gente se defronta com o espírita defendendo o armamento. Não anda armado, que aí vai resolver o problema dos bandidos. É muita discussão, né? Interessante. Bem, como todo trabalho tem sempre um revisor final, né? E aí, agradecer ao meu revisor final, deu todo o estímulo para poder terminar esse trabalho. Então, minha gente, agradeço aí. Não é um livro, assim, peço até perdão, quem for ler, por exemplo, hoje eu tentei ler ele, na metade não aguentei. Por quê? É muito dada informação. Escapou uma linha, acabou. É chato. É um livro cabuloso. É livro para ler no carnaval com raiva do cunhado. O cunhado ligou ia dizer a vitrola, ia dizer que eu estou muito velho. Mas ligou alguma coisa que sai o som, que ninguém sabe mais como é que é, né? Spotify, alguma coisa. E encheu o saco. Ele disse: cunhado, eu comprei um livro, pensei em você, tome. Ele vai enlouquecer. Disse: que coisa ruim. Então é um livro, primeiro, tem que ler o livro dos Espíritos. Então não adianta nada. Mas ler sem ter lido o livro dos Espíritos, porque é um estudo sobre o livro dos Espíritos. Mas um estudo com um perfil mais técnico. Por isso que é chato. É só para quem gosta mesmo de passar o tempo lendo. Mas o que é que a gente aprende com ele? Algumas questões. Por exemplo, eu hoje tenho uma dificuldade enorme de dizer quais são os livros da codificação. Porque o que é codificar? É você pegar algo e transformar em códigos. Kardec pegou algo e transformou numa filosofia de vida. Podemos usar o termo codificação? Sim, porque incorporou, porque isso não existia esse termo na época de Kardec, isso é uma invenção já nossa do Brasil. É a terceira revelação. Lá no Evangelho tem dito lá que é uma revelação. Sim, por que foi revelado? Porque os Espíritos mostraram que o relacionamento com o mundo espiritual não precisava de tanto encanto e sobrenatural, tanta coisas escondidas. Aí traçou um método de relacionamento. E transformou 5 conceitos ou 6 princípios básicos interrelacionados, que não precisava passar por iniciações de anos para poder compreender isso em religiões, doutrinas mais espiritualizadas. Não precisava. Tendo método, raciocínio e razão, se comunica com o plano espiritual, porque são os nossos amigos e familiares que estão no outro lado, não se tornaram deuses. E quando perguntaram a Jesus: bom mestre, esse bom só Deus, disse: perfeito só Criador, o resto tem que ser cabuloso. Será? Muita paz para todos. Rapaz, enquanto nós conhecemos pouco, né? Ok? Isso que é desligar quando passasse na hora. O quanto nós conhecemos pouco, né? Ainda a gente lê os livros, a codificação, enfim, mas não conhece toda a formatação e a estrutura pelo qual esse livro ele foi passado, né, para chegar em nossas mãos da forma como ele foi chegado. Deixa eu passar a
Enfim, e são as visões e os textos de um pesquisador, né? Que temos o grande prazer de receber aqui mais uma vez. E para encerrar esse nosso momento, espero que tenham gostado. Claro que as informações são bastante truncadas, né? O que era pergunta de um livro, de uma edição, na outra edição virou resposta, depois virou comentário. Mas isso enriquece ainda mais o nosso estudo para que ele não fique de uma forma dogmática, cega, não. Está escrito que é assim, então assim é verdade. Para que não vire assim também a mesma reprodução comportamental dos cristãos com relação à Bíblia, né? Não entende o que está lá escrito. A gente achava Pentateuco. Pentateuco, né? Os antigos Pentateucos, né? Deuteronômio, enfim, Gênesis, bota Pentateuco escrita, enfim. Serão estudos enriquecedores. A obra está aí para ser vendida ao valor de R$30. É uma obra riquíssima para quem quer se complementar ainda mais do conhecimento espírita. E a gente encerra esse nosso momento com uma reflexão, com uma prece do nosso querido amigo irmão, que virá aqui outras vezes para discutir novos assuntos com relação à doutrina. Então vamos aproveitar uma das prioridades de uma casa espírita, que é nos descomprimir do nosso dia a dia. Então a gente se afasta um pouco do WhatsApp, se afasta um pouco do nosso dia a dia, a gente começa a se concentrar. Fechamos os olhos e vamos agradecer a Deus. Mas também vamos agradecer a uma pessoa que nos conhece profundamente, que é o nosso mentor, a nossa mentora espiritual. Deus, no seu plano social da vida, estabeleceu espíritos para nos guiar. Esse espírito sempre estará ao nosso lado, torcendo pelas nossas escolhas, mas não vai fazer o trabalho que compete a nós. Então começamos a agradecê-lo, a agradecê-la por todo o empenho que eles têm apostado na nossa evolução. Que cada lágrima que nós derramarmos são frutos do aprendizado para o amanhã. E que cada sorriso dado na facilidade que a vida nos apresenta são motivos para que no futuro venhamos a compreender a verdadeira essência de ser espírito. Agradeçamos então a Kardec de ter dedicado toda uma existência a nos legar essa doutrina que nos consola e nos abre o pensamento para a liberdade de ser. Muita paz.